e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para deixa eu voltar aqui. Respondeu-lhe Jesus, versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá.
e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Por favor, levante assim a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora. Se você puder, por favor, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Se você puder dizer bendito seja o Senhor, diga bendito seja o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, nós te adoramos nesta noite. Cada pessoa, Pai, que está congregada comigo neste momento, seja um irmão, uma irmã, uma pessoa que nos visita, nós pedimos agora a revelação da Tua Palavra. Nós pedimos que a Tua Palavra, Pai, possa vir de encontro aos nossos corações, que ela possa vir de encontro às nossas mentes, ó Deus, que ela seja a revelação do Cristo vivo, daquele que é, que era e que há de vir, que esta palavra possa atingir as nossas mentes e os nossos corações como espada, como ela disse sobre si mesma, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: eis aqui o homem. Nós, no texto que lemos, ele traz o contexto da crucificação de Jesus Cristo. Como vocês bem sabem, Jesus, ele foi preso à noite. Ele estava em oração com seus discípulos, e um dos seus discípulos, dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, trouxe uma guarda dos sacerdotes, que era a guarda do templo, e ele combinou o seguinte: aquele que eu beijar, prendei é este. E quando ele chegou, ele deu um beijo no rosto de Jesus, e Jesus olha para Judas e diz assim: com um beijo traístes o Filho do Homem. Porque uma pessoa que chega a dar um beijo no rosto da outra é porque ela tem intimidade. Depois deste fato, eles prenderam Jesus, os soldados do templo, e levaram Jesus para a casa de Caifás. E eles fizeram uma espécie de julgamento na madrugada. Isso era mais ou menos entre meia-noite e 6 horas da manhã. De madrugada, Jesus Cristo foi julgado. Veja que até os dias atuais não existe julgamento à noite. O tribunal, o local aonde os casos são julgados, só funciona durante o dia. Mas entenda a gravidade do que eles queriam fazer, porque talvez, se eles tivessem prendido Jesus durante o dia, se eles tivessem levado Jesus durante o dia, talvez eles não conseguissem, por causa das multidões que seguiam a Jesus. Então eles fizeram um plano de prendê-lo à noite. E agora, depois de ter saído da casa do sumo sacerdote chamado Caifás, aonde ele foi julgado pelos fariseus, pelos escribas, onde ele foi julgado por todos os sacerdotes, todos da casa de Levi, agora eles pegam e saem num comboio, num grupo de pessoas, e levam Jesus até o governador, até Pilatos. E como a Bíblia diz aqui, era de manhã, bem cedo. Por volta das 6 horas da manhã, aproximadamente, eles chegaram e acordaram Caifás, e bateram na porta da casa dele, para que ele pudesse julgar a sua causa. E quando Pilatos se apresenta diante daqueles homens, a Bíblia está dizendo aqui que era pela manhã cedo, e não entraram na
audiência para não se contaminarem. Eles disseram assim: olha, julga esse homem para nós. E Jesus entrou para dentro da audiência. O que você, meu irmão, minha irmã, faria se você tivesse uma oportunidade de ter uma audiência com Jesus Cristo? Se você tivesse a oportunidade de chegar diante de Jesus Cristo, o que você falaria para Ele? O que você perguntaria para Ele? Como seria a sua reação diante de Jesus Cristo? A princípio, Pilatos achava que Jesus era um bandido. A princípio, Pilatos achava que Jesus era um ladrão qualquer, uma pessoa que foi pega fazendo alguma coisa errada, e ele logo daria a sentença para aquele homem. Quantas vezes nós não tivemos a reação de Pilatos? Pensamos que Jesus era um vagabundo qualquer, pensamos que Jesus era um marginal, alguém que nunca existiu, alguém que nunca foi real. Esta reação de Pilatos foi a reação de muitos de nós e tem sido a reação de muitas pessoas. Existem aqueles que não conseguem enxergar quem Jesus Cristo é, mas nesta audiência Jesus vai se revelar a Pilatos, e Pilatos vai entender que ele está diante de alguém sobrenatural, alguém que não é da terra, alguém que é do céu. Pilatos não sabia, mas você está sabendo nessa noite que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, Maria, e o ente que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ele estava diante de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que estava presente na criação. Ele estava diante do Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ele estava diante de quem a Bíblia chama de a estrela da manhã. Ele estava diante de quem a Bíblia chama de conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Estava na audiência com Pilatos. Ele estava vestindo a sua túnica normal, a sua roupa de baixo provavelmente era uma roupa de linho, como se fosse um roupão. Estava com certeza com um cinto amarrado na sua cintura, lá na beirada na barra do seu vestido, daquela veste que ele vestia, tinha ali um filetezinho, aonde aquela mulher que sofria no fluxo de sangue tocou na orla da sua veste. Provavelmente era uma fita azul fazendo uma barra. Foi naquela veste aonde a mulher tocou, saiu o poder. Ele estava com aquela mesma roupa que ele andava no seu dia a dia, e estava ali, talvez sentado diante de Pilatos, e Pilatos olhando nos olhos dele. Pilatos recebeu o marginal, que era Jesus, e foi perguntar. E a Bíblia diz que ele disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? E responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. E disse-lhes Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Porque pensa comigo, já pensou uma pessoa bater na porta da sua casa 6 horas da manhã e falar para você: dá um jeito nesse homem? Isso daí, Pilatos, ele não estava com um ânimo muito bom. Ele tinha acabado de acordar, ele não estava entendendo nada, ele ainda estava meio grogue do sono, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele disse: resolvam o problema vocês mesmos, levem esse homem daqui, julguem esse homem conforme a vossa lei. E disseram-lhe então: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Os próprios homens, os sacerdotes disseram: olha, Pilatos, nós trouxemos ele aqui para você matar ele, porque nós não podemos matá-lo, mas nós queremos que ele morra. Quantas vezes, irmão, esse desejo permeia o coração do ser humano? Ele não pode matar, porque ele diz assim: eu sou crente, eu não posso matar, eu conheço a palavra de Deus que diz: não matarás.
mas que eu tenho vontade que aquela pessoa morra. Eu tenho. Ah, se tem. Esse era o desejo deles. Conhecedores da Bíblia, conhecedores da palavra, se nós não podemos matar. Isso não nos foi autorizado. E agora a Bíblia diz aqui que para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Porque ele já tinha ouvido falar. No primeiro momento ele queria se livrar de Jesus, ele queria que os judeus resolvessem, mas agora ele já começa a demonstrar um certo conhecimento das coisas de Deus. Todo mundo que está aqui nessa noite conhece alguma coisa das coisas de Deus. Nenhum de nós está aqui enganado, falando assim: não, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Oh, não, você tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de entendimento, você tem. Então, ele demonstrou agora: tu és o rei dos judeus, mostrando que ele tinha conhecimento de quem realmente Jesus era. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros a mim, sobre mim? O que você conhece de Jesus? Você conhece de você mesmo, ou foi porque alguém falou para você? Olha a pergunta de Jesus para Pilatos, na audiência do papo, os dois, sozinhos, dentro da sala. Isso aí que você está falando, que eu sou o rei dos judeus, você ouviu falar, ou você está falando de você mesmo? É você que acha que eu sou rei, ou você ouviu que alguém disse que eu sou rei? Esse é o problema. Quando você está numa audiência com Jesus, Jesus vai querer saber se você tem um conceito de quem Ele é, ou se você acha que Ele é o que alguém disse para você que Ele é, o que alguém falou que Ele é. Então Ele perguntou: você está falando de você, ou você está falando porque você ouviu as outras pessoas dizer? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Eu não sou judeu. A tua nação, os principais dos sacerdotes, entregaram-te a mim. O que você fez, Jesus? O que fizeste? O que aconteceu que eles te entregaram a mim? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse-lhe, pois, Pilatos: logo és tu rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, ele queria conversar com Jesus sobre as coisas da terra, como muitos de nós. Nós queremos buscar a Jesus, conversar com Jesus, ter uma audiência com Jesus, bater um papo com Jesus sobre as coisas da terra, sobre as coisas do dia a dia. Pilatos, ele estava levando o assunto para o lado material, e Jesus começou a levar para o lado espiritual. Ele disse: o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Eu vim aqui para dar testemunho da verdade, e aqueles que são da verdade, eles ouvem a minha voz. Então, irmão, a pergunta é: você é da verdade? Porque se você for da verdade, você vai ouvir as palavras de Jesus Cristo. Você vai querer seguir a Jesus Cristo. Você vai querer obedecer a Jesus Cristo. Você vai querer pegar todos os ensinamentos que Ele tem para você, e você vai querer segui-lo. Pilatos fez uma pergunta que até hoje ecoa no universo: o que é a verdade? Ou o que é a verdade? O que é a verdade? Às vezes a verdade para você não é a mesma verdade para mim. Às vezes a verdade que é para Deus não é a mesma verdade que é para você. Às vezes a sua verdade não é a verdade de Deus. E quando ele pergunta o que é a verdade, se o Senhor veio dar testemunho da verdade, o
que é a verdade. E Jesus, e dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não achem nele crime algum. Porque ele fez a pergunta e saiu. Porque ele acho que teve até medo de saber a resposta. Porque o próprio Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Ou o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade de Deus para nós. Jesus é a verdade para você. Você quer a resposta certa? Veja o que Jesus falou. Leia os evangelhos. Leia. Busque aqui no Novo Testamento o que Jesus falou. E você vai saber o que é a verdade. A verdade é o que Jesus disse que é a verdade. Isso é uma forma de vida. Isso é uma forma que você pega para você poder guiar a sua vida, para você saber que atitude você vai tomar, para você saber como você vai conversar, para você saber o que você vai fazer. É a partir de Jesus que você molda o seu caráter. É a partir de Jesus que você molda o seu jeito de ser. É a partir de Jesus que você molda os seus pensamentos. É a partir de Jesus que você guia a sua vida. O modelo para a sua vida chama-se Jesus Cristo. A verdade de Deus na terra chama-se Jesus Cristo. Tudo que você fizer tem que ter Jesus no meio. Assim você faz a construção de uma vida saudável diante de Deus. E Jesus, ele está lá dentro da sala e Pilatos está lá fora. Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Lá do lado de fora, Pilatos queria soltar Jesus. Jesus estava ainda com a sua roupa, com a sua túnica, com tudo direitinho. Ele voltou para a multidão, para os sacerdotes, e queria soltar Jesus, mas a multidão não deixou. Sabe por quê, irmãos? Pilatos é um tipo chamado vaselina. Pilatos é um tipo de pessoa chamado em cima do muro. Ele vai muito pelo que os outros falam. Ele vai muito pelo que a maioria está falando. Ele não tomou a decisão por ele mesmo. Ele disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Ele olhava para Jesus, ele teve uma audiência com Jesus e ele não conseguiu ver Jesus como culpado, mas ele chegou na janela, olhou para a multidão, conversou com as pessoas do lado de fora e ficou em dúvida: o que eu faço? Tem pessoas que são assim. Elas vêm à igreja, elas até têm uma Bíblia, elas fazem uma oração, aí depois ela chega no trabalho e fica: ai meu Deus, o que eu faço? Aí ela chega lá no meio dos amigos e fala: ai meu Deus, o que eu faço? Porque a multidão estava contra Jesus, o mundo estava contra Jesus, e Pilatos estava numa audiência com Jesus, mas quando ele saía para o lado de fora, ele ficava em dúvida. Ele disse: o que eu posso fazer? E ele jogou para a plateia, ele jogou para o povo. Ele disse assim: gente, eu posso soltar quem vocês quiserem. Eu tenho aqui Jesus e eu tenho aqui Barrabás. Quem vocês querem que eu vos solte? E a multidão gritava: Barrabás, que era um ladrão comprovado. Irmão, o que você faz quando as pessoas escolhem a mentira? Quando as pessoas escolhem o roubo? Quando as pessoas escolhem o furto? Quando as pessoas escolhem o engano? Você vai junto com elas? Presta atenção, você está tendo uma audiência com Jesus, porque Jesus está presente em nosso meio. Só algumas pessoas perceberam, mas se você prestar atenção direitinho, você vai entender que Ele está em nosso meio. Agora, o que você vai fazer? Se você estivesse no lugar de Pilatos, você teria feito o quê? Você teria dado ouvido à multidão, ou você teria dado ouvido às suas próprias convicções? Talvez você
sabe, como Pilatos sabia, que o caminho de Jesus é o correto, que o caminho de Deus é o certo, que as coisas de Deus são para você, mas você não consegue tomar a decisão certa. Por quê? Porque você depende da opinião de um monte de pessoas, você depende da opinião da multidão, você depende da opinião dos sacerdotes, você depende da opinião dos escribas, dos fariseus, de todo mundo que te cerca. Nesta noite, eu te digo que na audiência com Jesus, você tem que dar ouvidos a Jesus, você tem que ir pelo seu entendimento de Cristo, pelo seu entendimento de Deus, porque Jesus está se revelando a você aqui no seu lugar. Pilatos voltou cheio de moral, falou: vou acabar com esse negócio. Mandou açoitar Jesus. Pilatos então mandou açoitar Jesus, e os soldados pegaram Jesus. E aí começa, meus irmãos, o problema, porque Pilatos agora, ele já começou a botar a mão em Jesus através dos seus soldados. Pilatos não está mais tratando Jesus com respeito. Até esse momento Jesus não tinha sido, ele não tinha apanhado, ele não tinha tomado bofetada, nada. Pilatos tinha a intenção de soltá-lo, mas agora não. Agora ele falou assim: peraí, eu vou mandar dar uma surra nele, para ver se a multidão se acalma. Eu dou uma surra nele, apresento ele todo surrado, ensanguentado, e aí eu despacho ele, só com uma coça, só com uma surra. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, a parte ruim da coisa: os soldados desceram uma coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça, e lhe vestiram de uma veste de púrpura, e diziam: salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Provavelmente Jesus tomou 29 açoites. Aquele chamado Azarogue da época, ele tinha 3 pontas, e na ponta tinha um pedacinho de osso ou um pedacinho de ferro. Cada vez que o soldado batia, dava um açoite. Eram 3 cortes na sua carne, 2 açoites, e assim por diante. 3 cortes, cada açoite 3 cortes. Então 29 vezes 3. Aí você imagina como que Jesus ficou todo cortado, o seu corpo, porque eles batiam, não era só nas costas. Tem pessoas que acham que os romanos só batiam nas costas, como faziam com os escravos aqui no Brasil. Não. O romano, ele batia no rosto, ele batia nas pernas, era onde o chicote pegasse. Era onde pegasse. Ele estava batendo aonde pegasse. E eles pegaram ele, colocaram uma veste de púrpura nele, uma veste roxa, colocaram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e ele apanhou 29 chicotadas, com 3 cortes em cada chicotada. E agora ele estava ali, ensanguentado, feio, porque quando você bate, alguma coisa incha, o seu rosto inchou, o seu corpo inchou. Acredito que aproximadamente em 1 hora depois, Pilatos chega de novo e traz agora aquele homem desfigurado, surrado. Quem mandou bater em Jesus foi Pilatos, não foram os judeus, foi Pilatos, porque Pilatos foi covarde. Pilatos foi uma pessoa que viu que Jesus não tinha culpa, mas ele não conseguiu assumir a sua personalidade. Ele foi pela opinião dos outros, ele foi pelo que os outros falavam, e foi isso que aconteceu. Ele mandou surrar Jesus. Agora eu te pergunto: quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não surramos Jesus com as nossas atitudes. Quantas vezes nós maltratamos Jesus com a nossa maneira de ser, com a forma como vivemos, a forma como conversamos, a forma como falamos. Mas Jesus, diz a Bíblia, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Por isso, meus irmãos, que no dia chamado hoje, muitas pessoas estão fazendo isso, muitas pessoas
Jesus a mando de Pilatos, porque Pilatos não teve força para decidir. O que falta para você tomar a decisão certa na sua vida? Está faltando o que para você? O que você está esperando? O que você está esperando para você decidir? Falar, não, nós não vamos maltratar Jesus, nós vamos tratar bem de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele veio para cá para poder salvar a nossa alma, Ele veio para cá para nos curar, Ele veio para cá para cuidar de nós, e tudo que Jesus faz é cuidar de nós, então nós vamos tratar bem de Jesus. Não importa o que os outros estão falando, na minha casa Jesus vai ser bem tratado. Não importa o que a multidão está dizendo, na minha vida eu vou proteger Jesus, eu vou me dar bem com Jesus. Pilatos, ele poderia perder o cargo de governador. Se ele protegesse Jesus, sabe o que Pilatos podia fazer? Ele poderia ter colocado Jesus numa carruagem e falado assim: leva esse homem daqui e consome com esse homem. Porque vocês já viram o que acontece com a pessoa quando ela é presa? Ela entra lá para dentro e ninguém tem mais acesso à pessoa. E quando ele pegou ele para a audiência, ele poderia dizer assim: ó, Jesus, fica tranquilo, porque aqui o Senhor está seguro, eu vou proteger o Senhor, eu vou estar do lado do Senhor, eu vou estar junto do Senhor. Mas ele não fez isso. Só que eu, irmão, eu tenho uma oportunidade de fazer o contrário do que Pilatos fez. Eu posso proteger Jesus, eu posso ter Jesus na minha casa, na minha vida, eu posso ir contra a multidão e eu posso permanecer com Jesus Cristo no meu coração, na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque não tem como uma pessoa estar na presença de Jesus e não sentir que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que mudou a vida de Pilatos foi a audiência com Jesus. E agora, depois de ele ter mandado surrar Jesus, ainda ele pensava em salvar Jesus. E ele traz Jesus açoitado para a multidão. E agora, meus irmãos, a multidão, numa só voz, gritava: crucificam, crucificam, crucificam. Aí Pilatos parou para pensar e falou assim: eu bati em Jesus à toa, eu mandei açoitar Jesus à toa, eu coloquei coroa de espinho na cabeça dele à toa, porque esse povo não vai mudar o pensamento, esse povo não vai mudar, eles querem que eu mate ele. E agora? O que eu vou fazer? Pilatos estava desesperado, porque todo o seu plano para poder libertar Jesus dando uma surra nele, deu tudo errado. Todas as vezes que você quiser tratar as coisas de Deus como você acha, vão dar errado, não vai dar certo. As coisas de Deus, elas não são discernidas por pessoas carnais, por pessoas mesquinhas, por pessoas que só pensam nas coisas da terra. As coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Você precisa buscar as coisas de Deus de forma espiritual, para que as coisas possam dar certo. Pilatos, ele buscou resolver as coisas segundo o que ele achava, e agora deu tudo errado. E aí o desespero de Pilatos foi o seguinte: ele falou assim: vem cá, traz Jesus aqui. E ele entrou de novo na audiência com Jesus. Agora ele está olhando para o homem com o rosto inchado, sangrando, escorrendo sangue pelo seu corpo aqui, ó, da coroa de espinho cravada na sua cabeça, escorrendo sangue, rosto todo inchado, ensanguentado, boca inchada, orelha inchada, porque quando você bate em alguma parte do seu corpo sensível, ela incha. Ele estava com tudo inchado, aquele homem transfigurado que apanhou, tomou bofetada na cara, estava todo inchado. Agora ele olha dentro da audiência, ele está olhando o estátua de Jesus, pingando sangue lá na sala dele. E ele olhando e falando assim: o que eu fiz? Na primeira audiência, Jesus estava perfeito. Na segunda audiência, Jesus estava deformado, estava feio, estava pingando o sangue de Jesus na sala dele, da audiência.
Deus, atrapalhamos e depois estamos diante daquela situação, diante de Jesus, no estado em que ele estava ali naquele momento. E a Bíblia diz aqui: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? De onde é que você veio? Fala para mim. Porque ele estava em dúvida. A primeira audiência não resolveu o problema dele, na segunda. Aí sabe o que a Bíblia diz? Mas Jesus não lhe deu resposta. Tem pessoas aqui nesta noite que elas estão procurando respostas de Deus. Agora, como é que Jesus vai te responder se você bateu nele, se você humilhou ele, se você falou mal dele, se você açoitou ele, se você deixou ele no canto, se você não defendeu, se você não fez nada por ele? Como é que você quer que Jesus fale? Tem muitas pessoas que são assim, meus irmãos. Elas não fazem nada para Jesus, elas não abrem o coração para Jesus, elas não consagram a sua vida no altar de Jesus, elas não querem nada com Jesus, e elas chegam falando: por que Deus não fala comigo? Por que Deus só fala com esses crentes aí? Tem um monte de apresentadores de TV, bando de pessoas que não tem um pingo de respeito pelas coisas de Deus, que ficam falando: eu quero ver esse Deus falar comigo, eu quero ver Deus me revelar, eu quero saber. Como é que vai revelar se ele está usando o programa dele para falar mal das coisas de Deus? Se ele está usando a vida dele para falar mal da obra de Deus? Quantas vezes dentro de casa não se fala mal das coisas de Deus? Quantas vezes no trabalho não se fala mal das coisas de Deus? Quantas vezes, às vezes até na própria igreja, as pessoas falam mal das coisas de Deus, na audiência com Jesus, olhando para Jesus e não entendendo que Jesus estava ali, que ali era o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele não entendeu quem era Jesus, e ele estava perguntando: quem é o Senhor? De onde o Senhor veio? Bom, você precisa entender quem é Jesus. Você precisa entender que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Você precisa entender que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para nos libertar, que Jesus veio para nos dar uma nova vida, que Jesus veio para nos salvar, e o Salvador está presente aqui nessa noite. Disse, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha só a audácia de Pilatos. Olha como ele é prepotente, porque nós achamos que nós que mandamos Deus. Não é? Nós somos assim, parecidos com Pilatos. E Deus: não, eu vou quando eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não é manda Deus mandar em mim, não. Eu que tenho o poder de te soltar, eu é que tenho o poder de dizer para você: que vai ser crucificado ou não vai, e você não vai me responder. Eu quero que você me responda. Pilatos, ele começou a ficar nervoso, ele começou a se alterar com Jesus, e Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ele falou: você só está aí, Pilatos. Você só é governador porque o seu poder vem de cima, de onde eu vim. O seu poder vem do alto. O seu poder vem de Deus. O seu poder vem das coisas de Deus. Sabe essa empresa onde você trabalha? É na permissão de Deus. Sabe essa escola onde você estuda? É na permissão de Deus. Sabe essa faculdade que você faz? É na permissão de Deus. Sabe o fato de você estar sentado aqui me ouvindo pregar? É na permissão de Deus. É porque Deus permitiu que você esteja aqui. Tudo que acontece na nossa vida é porque foi permitido lá em cima nos céus. Agora, o que nós vamos fazer? Que atitude nós vamos tomar? Para que lado nós vamos, igreja? O que é que nós vamos fazer diante de Jesus? Jesus está dizendo: você está pensando que eu estou por baixo? Não, eu estou ensanguentado, eu estou inchado, eu estou dolorido, mas tudo que você está fazendo comigo é porque Deus te autorizou você fazer comigo. Porque Jesus, ele consegue ver o futuro.
Jesus consegue ver além. Jesus, ele tem uma visão para nós, para a eternidade. Nós não vamos, a nossa vida não vai acabar aqui. Você pensa que morreu, acabou. Depois a gente conversa, então, depois da morte. Vamos marcar uma conversa depois da morte, eu e vocês. Vocês se lembraram e falaram assim: ó, bem que aquele pastor doido falou, bem que a palavra de Deus falou, que é verdade, porque Jesus estava com os olhos na eternidade. Ele disse assim: eu vim para isso, eu vim para ser crucificado, eu vim para morrer. Então o poder de me crucificar, que está nas tuas mãos, Pilatos, veio de Deus. E isso abalou Pilatos. Isso deixou Pilatos desconcertado. E como você viu, ó, desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então Pilatos, agora na segunda audiência com Jesus, ele descobre que realmente Jesus é o Filho de Deus e que o poder que ele tinha sobre Jesus vinha do Pai de Jesus, do Deus Criador dos céus e da terra. E ele fala assim: eu vou te soltar, Jesus, eu vou te soltar. E ele foi no sumo sacerdote, e ele foi aqui, e ele foi ali, e não conseguiu nada. Eles ameaçaram Pilatos e falaram assim: ó, se você soltar ele, você vai perder o seu cargo de governador, porque você está indo contra César. Você vai perder o seu cargo de governador. E aí Pilatos não teve outra escolha a não ser, então entregou-lhe para que fosse crucificado. Ele chamou a sua guarda e falou: gente, leve esse homem no lugar de Barrabás e mata ele na cruz. Ele deu a sentença: mata. Aquela ceninha que Pilatos fez, eu lavo as minhas mãos, aquilo ali foi só cena. A verdade está aqui em João. Ele ordenou e falou: mata. Porque se Pilatos tivesse falado: tranca ele, prende ele, ele não seria morto. Então sabe o que eu tenho para te dizer? Que é você que decide se Jesus vai viver na sua vida ou se ele vai morrer na sua vida. Se você vai viver para Jesus ou se você vai viver para outras coisas na sua vida. Porque a decisão dependia de Pilatos e a decisão depende de você. Não depende de mim, não depende da multidão. A multidão pode falar o que quiser, eu posso falar o que eu quiser, mas a decisão é sua. O que é que você vai fazer com Jesus? Porque Ele está aí, junto com você, numa audiência. E é você que vai decidir o futuro de Jesus na sua vida. Não passa isso para os outros, não. Passa para os outros, não. Decida. Você não precisa da tua esposa para decidir. Você não precisa do teu marido para decidir, dos seus filhos, dos seus pais. Você precisa da sua própria decisão. A mulher de Pilatos tentou, falou: olha, eu sonhei com esse homem. Por favor, não faça mal a esse homem. A mulher dele avisou. Quantas vezes a tua esposa não te avisou, não falou para você: vai para a igreja, entrega a sua vida para Jesus. A sua esposa já falou: não mata ele não, não mata Jesus na tua vida não. Irmãos, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A esposa de Pilatos falou para ele: não faz mal para esse homem, porque eu tive um sonho com esse homem. Quantas vezes a sua mãe te falou, o seu pai, um amigo seu falou para você: olha, não mata Jesus na tua vida não crucifica Jesus na tua vida não, viva com Ele, porque Ele é maravilhoso. É muito bom viver com Jesus, é muito bom estar com Jesus. E você falou: não, pode levar esse homem daqui, não quero saber dessas coisas, chega,
Não gosto disso. Quantas vezes não veio na sua mente? Lá vem esses crentes aí. Ô povo, lá vem os crentes. 6 horas da manhã. Ô Pilatos, tem aqui um bandido para você. Se ele soubesse, ele teria se esquivado. Mas agora não tem mais jeito. Jesus já veio ao mundo, já bateram na tua porta com Jesus e falaram: toma aí, o que você faz com ele? Agora você não é mais inocente, você já conheceu ele, já teve uma audiência com ele, ele já está aí no nosso meio, não tem mais jeito. Antes você podia disfarçar, você só ouviu falar, mas agora não. Agora você está conhecendo ele pessoalmente, ele está aqui pessoalmente com você. E agora? O que você vai fazer? O que eu vou fazer do Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer de Jesus na minha vida? O que você vai fazer de Jesus na sua vida? Você vai botar ele para dentro, vai cuidar dele, ou vai mandar bater nele, ou vai tirar ele da sua vida, ou vai matar ele da sua vida? Pilatos fez tudo errado. Tudo errado. E nós? Como é que nós vamos receber a Jesus? Olha o que a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pilatos perdeu a chance de ser feito filho de Deus. Aí você fala assim para mim: pastor, mas eles não iam prender Jesus do mesmo jeito, e não iam matar Jesus do mesmo jeito? Eles iam prender Pilatos junto, lá, encarcerar Pilatos junto. Ele ia para ia, mas se ele tivesse ouvido a mulher dele falando assim: mulher, vamos morrer eu, você e Jesus, mas eu não vou fazer mal a esse homem, eu não vou fazer, eu entendi o seu recado. Nós estamos só dando recado, meus irmãos, nós estamos só pregando, nós estamos com uma mulher de Pilatos falando: não faça mal para Jesus. Aproveita a oportunidade que você tem em vida de viver com Jesus, de se dedicar à obra de Jesus, de consagrar a tua vida para Jesus. Eu não estou pedindo para você consagrar a sua vida para pastor, eu não estou pedindo para você consagrar a sua vida para placa de igreja. Eu estou dizendo para você: consagre a sua vida ao único Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo. Aí você vai ver que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada pelo poder de Deus. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Por favor, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. E nós vamos orar a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, tomar a decisão correta. Quando nós vemos na tua palavra que saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e Pilatos disse-lhes: eis aqui o homem. Eu creio que tu estás aqui, Senhor. Eu creio que tu estás no nosso meio, Senhor. E nós precisamos hoje, não amanhã, hoje, decidirmos receber o Senhor. Nós precisamos hoje, Senhor, decidir estarmos com o Senhor, estarmos juntos no Senhor. Senhor, nos ajude a decidirmos. Senhor, dê elementos para esta vida, para que ela possa decidir. Dê elementos para esta pessoa, Senhor, para que ela possa alcançar aquilo que ela tem buscado, aquilo que ela tem pedido. Talvez, Senhor, o Senhor bateu na porta dela, como aconteceu com Pilatos, de uma forma intempestiva, de uma forma não programada, às 6 horas da manhã. Talvez o Senhor venha incomodando esta pessoa, Deus, desde amanhã. Talvez desde que ela acordou hoje, o Senhor vem incomodando ela, para que ela venha estar na tua presença hoje. E eu te peço agora, faz a obra nesse coração, Pai. Faz a obra, Senhor, na vida desta pessoa. Faz a obra, Senhor, na vida de cada homem, de cada mulher.
hoje, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer algo maravilhoso.